de todos os santos e a comemoração de todos os fiéis defuntos, faz-nos Hoje sentir vamos a verdadeiramente Melgaço. peregrinos da E de esperança. facto é mesmo isso. Ao É iniciarmos preciso ir a esta Melgaço. sessão, Porque, dada a sua localização, lá no norte dos nortes, lá no polo norte de Portugal, ninguém passa por Melgaço. É preciso mesmo ir lá. Mas vale a pena, talvez por isso mesmo, por ser o extremo norte de uma fronteira do Rio Minho com a Galiza. E antes disso, antes da nacionalidade portuguesa, ter sido território comum durante a Reconquista Cristã, quando o reino das Astúrias e depois de Leão começa a descer e ocupar território muçulmano. O castelo é o ponto fulcral de Melgaço. Ele começou por ser uma torre no tempo de Dom Afonso Henriques, em 1183, quando ele criou o primeiro foral. Essa torre teve a participação do prior de Mosteiro de Longos Vales e dos seus frades, isto em Monção. Esta paróquia de Longos Vales é anterior à nacionalidade, ela vem desde o reino dos suevos e pertencia à diocese de Tui. Esse primitivo castelo ficou concluído entre 1205 e 1212 para fazer frente à invasão das forças do Reino de Leão durante a disputa entre Dom Afonso II e as suas irmãs. Em 1245 há um novo acordo entre o Conselho e o Abade de Fiães para a finalização da cerca da vila. Em troca, o Mosteiro de Fiães escolhia o alcaide de Melgaço. Isso depois foi mudado em 1258 com o foral de Dom Afonso III e o alcaide passou a ser nomeado pelo rei. E no século XVII é construída uma nova fortificação abaluartada em volta da vila para fazer frente à Guerra da Independência entre 1640 e 1668. O Mosteiro de Fiães fica a 7 km de Melgaço, subindo a Serra do Laboreiro. Segundo António Purificação, ele foi construído no final do século IX, no tempo do rei Ramiro II de Leão. Ramiro II foi o responsável pela coligação das forças de Navarra, Leão e Aragão contra os muçulmanos e da primeira consolidação da fronteira a sul, na linha do Val do Douro. O que vemos atualmente é um antigo mosteiro beneditino que adotou a regra de Cister no século XII e que sofreu alterações da nave e da fachada no século XVII. O Mosteiro de Fiães ficou incumbido da construção e manutenção da muralha da Vila de Melgaço. A torre que vemos foi reconstruída em 1388 após o cerco de Dom João I ao castelo, quando o seu alcaide tomou o partido do reino de Castela.
Se apreciam a história do cinema, não deixem de visitar este Museu do Cinema de Jean-Luc Passec. Ele foi diretor do Departamento Cinematográfico do Centro Georges Pompidou, em Paris, e apaixonou-se por Melgaço. E aqui deixou toda a sua coleção pessoal de antigos objetos ligados à história do cinema. No centro histórico podemos ver duas igrejas de raiz românica, embora ambas tenham sido alteradas ao longo dos séculos. É o caso da Igreja Matriz, que ficava junto à porta principal da muralha, a Porta da Vila. Da primitiva Igreja Românica ficou o portal principal e a Porta Norte. Na porta norte pode-se ver esculpido no tímpano um arganão. O arganão é um ser dito imaginário, que faz parte da tradição cultural de Melgaço. Segundo a crença local, é considerado esquivo e quase invisível, mas curioso às atividades humanas. O mosteiro de Fiães tinha aqui próximo desta igreja a sua adega. Aqui em Melgaço estamos no extremo norte da região dos vinhos verdes, especialmente onde se produz a fina flor do vinho verde, que é o vinho alvarinho. Embora a viticultura nesta região venha já desde a presença romana, é a partir do século XII, com a iniciativa de alguns mosteiros, principalmente dos cistercienses, como é o caso de Fiães, que se dá um aumento da produção do vinho e a sua exportação para o norte da Europa, através do porto de Viana do Castelo. Os barcos levavam vinho e traziam o bacalhau. Durante muito tempo, o vinho verde predominante era o tinto e feito especialmente para consumo local. O vinho branco era usado quase que exclusivamente na preparação e no tempero das carnes de porco. No centro histórico de Melgaço fica o solar do Alvarinho, que é um espaço dedicado à demonstração do vinho Alvarinho. O edifício é do século XVI e é conhecido por edifício dos Três Arcos. Foi inicialmente a Câmara Municipal e cadeia, e por isso vemos o brasão real na fachada nascente. O solar do Alvarinho é o espaço mais visitado do concelho. Esta é a Igreja da Misericórdia de Melgaço, de raiz românica, e chamava-se Igreja de Santa Maria do Campo. No século XVI ficou aqui instalada a Confraria da Misericórdia e no século XVIII a igreja foi modificada.
E há uma capela românica a não perder, Nossa Senhora Dourada. Fica a menos de 2 km de Melgaço, a caminho de São Gregório. É uma capela românica reconstruída em 1245, sobre uma anterior. Ela pertenceu ao mosteiro de Fiães. O seu topónimo, Ourada, significa local de oração, e o contraste entre a riqueza da sua arquitetura e a paz do lugar dá-lhe um misticismo encantador. O portal lateral norte tem um tímpano esculpido com a árvore da vida, e de cada lado dela, enfrentando-se, um leão alado e uma hárpia, que podem simbolizar o pecado e a morte. Melgaço inclui um território muito variado entre o Rio Minho e a Serra do Labroeiro. Esta serra faz parte do Parque Nacional Peneda Gerês, mas tem características únicas, como por exemplo a transumância anual do seu gado e aldeias inteiras entre as Brandas e as Inverneiras. Mas para isso vejam o nosso vídeo sobre Castro Laboreiro. É o concelho mais a norte de Portugal e a sua forma geográfica torna-o quase uma península que penetra as províncias de Pontevedra e de Ourense. São 57 km de fronteira. É impossível falar de Melgaço sem falar da sua fronteira histórica de São Gregório, onde a grande maioria da população sobrevivia graças ao contrabando e imigração clandestina. Sevida é uma aldeia do concelho de Melgaço, fica ao lado ou mais abaixo de São Gregório e situada no ponto mais a norte de Portugal. Esta localidade idílica que repousa no conforto da natureza acolhe uma pedra de cariz histórico que marca o início de Portugal. É o marco da fronteira número 1.
E este passadiço leva-nos até ele e depois desce até ao Rio Trancoso, quando ele desagua no Rio Minho. Dizem os que moram aqui que ouvem cantar os galos de 3 províncias, do Minho, Pontevedra e Ourense. Este é o marco fronteiriço número 1 de Portugal, o primeiro de entre 1010 que existem até à fronteira do Rio Guadiana. Fica entre o Rio Minho e o Rio Trancoso. Esta pequena ponte simboliza uma das travessias que os contrabandistas usavam e que liga com o caminho da Caneja do Contrabando. Estamos nas Termas do Peso, a cerca de 4 km de Melgaço. São 2 nascentes de onde brotam as águas termais de Melgaço. Há mais de 100 anos que fazem parte da identidade de Melgaço. Elas foram registadas em 1884 e no ano seguinte engarrafadas e comercializadas até hoje. Em frente fica o primeiro edifício construído, a Buvette, onde se toma água mineral gasocarbónica, muito boa para o sistema digestivo, muscular e tratamento de diabetes. Inicialmente este espaço era a fonte, como a vemos, com um coberto, e em 1909 foi construído este belíssimo edifício, já na transição da Art Nouveau para a Art Déco, com a decoração geometrizada.
Em 1884, quando ficaram registradas estas águas medicinais, as instalações ainda eram precárias e as águas eram engarrafadas num barracão de madeira que servia de abrigo aos aquistas que vinham à nascente. Um imigrante no Brasil, António Ranhada, tinha problemas de saúde. Vinha a Portugal, ao Gerês, fazer tratamento, mas sem encontrar solução. O mesmo aconteceu com as águas de Mondariz, na Galiza, onde lhe falaram nas águas de Melgaço. Ao experimentar com sucesso as águas de Melgaço e ficar curado, decidiu criar aquilo que ainda não existia nestas termas, um hotel. E assim, em sociedade, nasceu o primeiro hotel das Termas do Peso, o Hotel Ranhada, inaugurado em 1891. Até ao final de 1898 já tinham sido inscritos mais de 700 aquistas nas termas. Vinham de vários pontos de Portugal, incluindo Lisboa, e faziam uma longa jornada para chegar aqui. O problema era que os acessos eram precários e a linha ferroviária do Minho só passava em Valença antes de entrar na Galiza. Os 50 km que separavam Valença de Melgaço eram feitos em diligência e demoravam 5 horas. Até 1915, muitos portugueses usaram a estação de Arbo, na Galiza, na margem norte do Rio Minho, para completar a ligação de comboio e apanhavam uma barcaça e uma charrete que os deixava nos hotéis a 1 km do Rio Minho. Em 1901 nascia um novo hotel ao lado das termas que resultou da adaptação do antigo palacete dos Viscondes do Peso. O seu proprietário foi precisamente o antigo sócio do Sr. Ranhada do Grande Hotel. Claro que surge uma concorrência entre os dois hotéis, a ver quem tinha mais hóspedes, e então começam ambos os hotéis a organizar festas e bailes para os aquistas. Em 1912, Cícero Cândido Solheiro cria a primeira carreira Melgaço-Valença. Essa viagem era feita com uma caminhonete Perlier com capacidade para 20 passageiros e 600 kg de bagagem. Em 1924 fica concluído este novo balneário e nesse mesmo ano dá-se o início do delineamento do Parque das Termas, traçado pelo arquiteto paisagista Jacinto de Matos, com árvores de grande porte. Obrigado por terem assistido a este vídeo e se gostaram, já sabem, cliquem no like, subscrevam e partilhem o vídeo com os vossos amigos. Obrigado.